Bom dia, boa tarde, boa noite, meus alunos. Não sei que hora que vocês estão assistindo isso, não, não tenho a menor ideia. Gente, a gente vai continuar falando do clima asiático, tá? A gente vai continuar falando um pouquinho sobre a Ásia e de como o clima se comporta em algumas dessas regiões e sobre um pouco sobre vegetação e etc e tal. E no final aí, hoje a gente tem uma atividadezinha que eu gostaria que, desculpa, vocês fizessem para mim, tá bom? Vamos lá então. Vamos falar do semiárido. As regiões de ocorrência do clima semiárido estão localizadas na porção central da Ásia, na Península Arábia, estendendo-se por uma grande parte do Irã, Paquistão e Afeganistão. O fator que diferencia as áreas de clima desértico para o semiárido está associado à precipitação média anual. Nas regiões semiárido, essa precipitação é de cerca de 200 eh, meu Jesus, 200 milímetros, Jesus amado. Desculpa, gente. Enquanto as áreas em clima desértico está abaixo dos 100 milímetros. As pradarias e as estepes, formações vegetais típicas dessas áreas, caracterizam-se pelo predomínio de espécies rasteiras, do tipo gramíneas, com pequenos arbustos espalhados, tá? As pradarias aqui, ó. Já o clima mediterrâneo, presente em pequena porção do continente, caracteriza-se pela alternância de versões quentes e secos, com invernos chuvosos e frios. A vegetação mediterrânea ocupa parte da Turquia, nos litorais dos mares Negro e Mediterrâneo, da Síria, do Líbano e de Israel. Ela é resistente a períodos de estiagem e apresenta árvores e arbustos distribuídos esparsamente, tá? O clima frio de montanha está relacionado às áreas de altitudes elevadas, muitas vezes acima dos 4.000 metros, com características de clima frio, como temperaturas abaixo do zero e a ocorrência de neve. Na Ásia, esse tipo climático ocorre na Cordilheira do Himalaia, abrangendo partes do Butão, Nepal e China, além do Planalto do Tibete, também em território chinês. A vegetação de altitude que ocorre que cobre principalmente a região do Himalaia e do Planalto do Tibete, além dos trechos entre os mares Negro Cáspio e o centro do Japão, é semelhante à tundra. À média que as altitudes se elevam nas grandes cadeias de montanhas e planaltos, a temperatura se torna mais baixa e a disponibilidade de água menor. Assim, vegetações de grande porte dão lugar a uma vegetação rasteira, formada por gramíneas, líquens e fungos. Tá, gente? Então, essa aqui é a foto das pradarias, tá? Que a gente falou primeiro. E essa aqui é uma foto da vegetação da Turquia, tá? Da cidade antiga na costa da Turquia. Olha que bonito, certo? Pôr do sol perto das montanhas do Himalaia. Também eu achei bem bonito, né? Vocês não acham? Eu acho bem bonito isso aqui. Vamos lá. O clima temperado e o clima subtropical são característicos das regiões de latitudes médias, ocorrendo no extremo oriente do continente, em países como China e partes do Japão, na Península da Coreia e algumas ilhas, como Taiwan e Hainan. Nesses tipos de clima, as estações do ano são bem definidas, com verão relativamente quente e úmido, inverno frio e seco. Enquanto o clima subtropical é um pouco mais intenso nos extremos de calor, o temperado apresenta índices pluviométricos elevados durante todo o ano. Tá? Aqui a gente já conhece o clima subtropical, né? Inclusive, aqui onde a gente mora é o clima subtropical barra temperado. A floresta subtropical e a temperada cobre a porção extremo oriental do continente, principalmente a China, o sudeste da Rússia e parte do arquipélago que forma o Japão.
Esse tipo de vegetação se caracteriza pela perda das folhas durante a estação fria. Entre as principais espécies estão o carvalho, a castanheira, o abeto e o pinheiro. E muitas delas têm grande valor comercial, o que representa risco ambiental, uma vez que são muito exploradas. Tá? Estrada em meio da floresta temperada durante o outono no Japão em 2018, que também, né, extremamente bonito, vamos concordar aqui. As florestas equatoriais e tropicais ocupam o sudeste da população continental, estendendo-se pela Península Malaya e pelas diversas ilhas que formam a parte insular do sul do continente. De maneira geral, podemos comparar a floresta pluvial tropical da formação insular sul da Ásia à floresta amazônica. Olha aqui, ó. Isso aqui. Sublinhe isso. Localizada na América do Sul, com maior parte do território em território brasileiro. Esse tipo de formação vegetal ocorre ao longo da linha do Equador. De novo, gente. Na região intertropical, em que as condições climáticas se caracterizam pela alta temperatura e pela grande quantidade de umidade praticamente o ano todo. O clima equatorial, com temperatura elevada e grande umidade ao longo do ano, ocorre na porção da Ásia cortada pela linha do Equador, principalmente na porção insular, localizada no sudeste. Também está presente no litoral da Índia, de Bangladesh e de Myanmar. O clima tropical se caracteriza pelas elevadas temperaturas médias e inverno seco. Ocorre com áreas próximas ao Trópico de Câncer, abrangendo, por exemplo, porção considerável da Índia, do Camboja, do Vietnã, de Laos e do do, do centro e do sul da China. As áreas de ocorrência dos climas subtropicais e tropicais do continente asiático apresentam importante característica natural, ligada à dinâmica de massas de ar atmosférico, denominado clima de monções. A esse respeito, leia a seção na próxima página. Certo. As monções no sul e no sudeste da Ásia. As monções são um sistema de ventos cujo sentido se inverte sazonalmente, determinado pelas variações térmicas e a pressão que ocorrem em cada troca de estação entre os continentes e oceanos. Caracterizam-se duas estações distintas: a moção de verão, úmida, e a moção de inverno, seca. Observe o mapa a seguir. Tá, então aqui, ó, tá. Moções de verão em vermelho e moções de inverno em azul. Certo? Essa dinâmica climática acontece porque, durante o verão, a área oceânica se aquece mais lentamente que a continental. Assim, formam-se no Oceano Índico áreas de pressão alta em relação ao continente, onde as altas temperaturas determinam o menor nível de pressão atmosférica. Os ventos vindos do Índico, carregados de umidade, sopram das áreas de alta para as de baixa pressão, indo, portanto, em direção ao continente asiático, o que forma monções quentes e chuvosas que provocam chuvas torrenciais. Já na época do inverno acontece o oposto, ou seja, o continente fica mais frio que o oceano e forma áreas de alta pressão atmosférica. Ventos frios e secos passam a soprar no continente em direção ao Oceano Índico, originando as monções secas, que dificultam a ocorrência das chuvas. Essa dinâmica climática influencia sobremaneira a vida da população e transforma as paisagens das regiões sul e sudeste do continente asiático. O principal fator para a grande produtividade da rizicultura, em especial nessas regiões, é a ocorrência do clima de monções durante o verão. O arroz geralmente é plantado em pequenas e médias propriedades, tanto em terraços, nas encostas de montanhas, quanto em áreas de planície, utilizando intensiva mão de obra.
Em geral, as lavouras são bastante produtivas por causa do processo de irrigação, e em grande parte das terras ainda se empregam técnicas tradicionais de cultivo, como arados de tração animal, enxadas e outros instrumentos manuais, gente. Que é uma camponesa e meia terraço para o campo do cultivo do arroz na Tailândia. Vocês devem imaginar que o pessoal asiático come bastante arroz, né? Você já ter visto essa fala. Pessoal, vocês vão fazer para mim as atividades da página 20. Vocês vão fazer para mim as atividades da página 20. Eu não vou mostrar vocês porque na minha aqui tem as respostas, tá? Então, atividades da casa da página 20 para a próxima aula. Valeu, falou, rapaziada.